Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e nos deixando ser mais ministrados, ministrados um pouquinho mais a respeito da oração. Eu quero começar falando de uma frase que diz assim, para a gente refletir um pouquinho nela. A Bíblia não apresenta a arte da oração, ela apresenta o Deus da oração. Essa frase ela é interessante porque a Bíblia ela apresenta a oração, ela apresenta a importância de orar, ela diz que a oração ela é fundamental para a nossa vida. Ela mostra pessoas orando, ela tem ali registrado Jesus deixando um modelo, deixando princípios de como orar, mas o foco principal da Bíblia é nos ensinar a quem nós estamos orando, nos ensinar quem é Deus. E isso é fundamental para a nossa oração. Quanto mais nós vamos conhecendo quem é Deus através da Bíblia, mais as nossas orações, a nossa fala vai seguindo esse conhecimento. Por exemplo, existem pessoas, não sei se você já viu, pessoas que quando vão orar, elas usam palavras tão rebuscadas, palavras tão diferentes, mudam até o jeito de falar, porque elas acreditam que tem que ser assim. Porque meio que é uma mistura de temor com medo, com, não sei, Por quê? Porque é o conhecimento que elas têm de Deus. É um Deus que você precisa entrar com uma formalidade na presença dele, um Deus que você precisa, você não pode falar de maneira natural, corriqueira, você tem que buscar outros tipos de palavra, mas a Bíblia apresenta Deus como um pai. Eu não fico escolhendo palavras para falar com meu pai. Eu falo com ele de uma maneira extremamente natural, íntima, profunda. É alguém onde o ambiente é seguro, onde é gostoso, onde é íntimo, porque é o meu pai. E é assim que a Bíblia apresenta. E se nós temos esse entendimento de que Deus é um pai, é o nosso pai, é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós, nós vamos falar com Deus de uma maneira muito natural. Nós vamos falar com Ele e abrir o nosso coração, não de uma maneira distante e fria, pelo contrário. Então é extremamente importante para nossa oração, nós entendermos quem é o objeto, o foco da nossa oração. Quem é Ele? Quem é esse Deus? E para nós entendermos isso, nós precisamos recorrer à Bíblia, que é ela que apresenta a nós quem é Deus. Como Ele é. Como nós podemos nos relacionar com Ele. Então aqui essa frase ela está dizendo que quando nós aprendemos na Bíblia quem é Deus, a nossa oração então vai seguir esse conhecimento. Nós devemos então fazer todo o possível para contemplar o nosso Deus como Ele é. E aí a nossa oração vai acontecer com naturalidade. Quanto maior for a clareza com que nós entendermos quem é Deus, mais a nossa oração ela vai ser moldada e determinada por isso. Quanto mais nós conhecermos quem é Deus, mais naturalmente a nossa oração vai sendo moldada seguindo esse conhecimento que nós vamos adquirindo de Deus, de quem é Deus. Adquirindo um pouquinho a cada dia, um pouquinho mais, cada vez que nós vamos ali, aprendemos dele, lemos as escrituras, ouvimos uma ministração, nós vamos aprendendo um pouquinho mais de Deus. E isso vai influenciando a maneira que nós oramos, como vai sendo a nossa oração. Se as nossas orações elas não estiverem pautadas nisso, no conhecimento que nós temos de Deus, elas vão estar pautadas, elas vão estar fundamentadas em nós mesmos. Porque elas vão estar pautadas naquilo que eu acho que conheço de Deus. Só que aquilo que eu acho que conheço de Deus vai passar pelas minhas experiências pessoais, vai passar pelos meus sentimentos, E sentimento a gente já viu, que é uma coisa que é de um jeito agora, daqui a pouco já muda,
Então, o conhecimento que eu acho que tenho de Deus vai passar por essas mudanças, essas nuances de temperamento, de humor. Né? Hoje eu estou de um jeito, eu estou me sentindo de um jeito, amanhã eu já estou me sentindo de outra maneira, e aí então as minhas orações também vão sendo inconstantes, vão mudando à medida que eu vou mudando. Né? Também, se as minhas orações não estão pautadas no conhecimento que a Bíblia traz de quem é Deus, então as minhas orações vão estar fundamentadas nos sentimentos daquilo que eu quero que aconteça. Então vai passar por mim, eu vou ser o foco. Né? Eu vou ser o termômetro ali para a minha oração e não Deus. E aí as nossas orações, elas podem se tornar limitadas, superficiais, e uma outra coisa extremamente perigosa, elas não vão ter relação com a realidade. Porque a Bíblia apresenta quem é Deus, isso é o real, isso é a realidade. Apresenta como ele é, como ele age, né? O que ele quer. Então a Bíblia apresenta quem é Deus. Agora, se eu não recorro à Bíblia para ter esse conhecimento e fico com aquilo que eu acho, né? Eu posso, de repente, criar um conceito, uma ideia de Deus que não é verdadeira. E isso é extremamente perigoso. Nós, de repente, podemos estar respondendo a um Deus que não é real. E sim aquilo que nós desejamos, né, que seja Deus. Nós desejamos que a vida seja. Eu quero que seja assim, eu quero que aconteça desse jeito. Eu entendo Deus de uma maneira, então eu vou querer que Deus seja daquela maneira. É meio que manipular, né? Querer manipular Deus. Então eu acredito que Deus, ele é poderoso, que bom. Mas, então, ele vai agir, ele tem que agir nessa situação. Agora, eu preciso recorrer à Bíblia para entender Deus e entender os princípios dele. É isso mesmo que ele vai fazer? É isso mesmo que ele quer? É dessa maneira mesmo que ele age? Agora, se eu não recorro ao entendimento da Bíblia, eu vou querer que ele faça do meu jeito, no meu tempo. Né? Eu vou querer que ele haja da maneira como eu acho que tem que agir. E aí a gente cria um conceito muito errado, né? Que na verdade não é Deus. Então, se eu deixar que o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções dominem a minha oração, eu fatalmente, né, vou tender a criar um Deus que não existe. Por exemplo, e aqui o autor ele comenta algo interessante, que nas culturas ocidentais, as pessoas elas querem muito um Deus amoroso, um Deus perdoador, mas elas rejeitam um Deus que é santo, que é transcendente, né, que é divino. Por quê? Eu quero a parte onde eu me beneficio no sentido de que, Deus de amor, né, eu tenho um conceito de um Deus de amor que é extremamente permissivo. Deus é amor, então já que Deus é amor, eu posso fazer o que eu quero. Ele vai aturar, ele vai permitir, ele vai aceitar qualquer coisa, porque Deus é amor. Só que aí se a gente vai à Bíblia, a gente vai entender o que é amor. Amar é você não simplesmente aceitar a pessoa, aceitar o filho, né? Mas você também corrige o filho. Isso faz parte do amor. Mas tem pessoas que acham que amar é permitir qualquer coisa, é deixar fazer o que quiser. É um conceito errado. Né? É aquilo que eu acho, mas não é o que a Bíblia diz. Só que se eu fico com o que eu acho, eu vou orar criando um Deus extremamente permissivo. Entendem a diferença? Agora, se eu vou à Bíblia, se eu vou lá, se a minha fonte é a Bíblia, eu vou entender de verdade o que é amar. E aí eu vou olhar para Deus e vou entender, né, que Ele é amor. Amar no sentido completo da palavra.
Vamos seguir aqui. E aí então as pessoas elas têm essa tendência, né, de aceitar alguma coisa ou criar alguma coisa, né, alguma característica de Deus, mas aquela que vem como correção, por exemplo, não, isso eu não quero, né, isso eu acho que não é bem assim. E aí as orações acabam se tornando orações voltadas para um Deus que na verdade não existe, né, um Deus que nós criamos aqui. Então nós criamos, né, oramos a um Deus que nós gostamos de ouvir a porção ali de um Deus que nós somos capazes de entender. Quer dizer, eu gosto disso que eu estou ouvindo de que falam de Deus. Então isso aqui eu aceito. Isso aqui que eu estou ouvindo, que Deus é justiça, por exemplo, que Deus corrige, que Deus abomina. Não, isso aqui eu não gosto muito. Então eu vou tirando porções assim, né? E vou criando aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Então a gente aprende que o essencial na oração é aprendermos a responder a um Deus real, a um Deus verdadeiro. E como é que nós vamos entender quem é esse Deus real, quem é esse Deus verdadeiro? Através da palavra dele, através da Bíblia. Se nós deixamos a Bíblia de fora, né, pode acontecer de nós olharmos para os nossos sentimentos e imaginarmos Deus nos dizendo várias coisas. Várias coisas. Eu fui orar, eu senti de Deus que eu devo fazer isso, que vai acontecer tal coisa. Isso já aconteceu com certeza muito com a gente ou com pessoas próximas de nós, né? Deus falou comigo tal coisa. Ok, como é que eu vou saber se foi Deus mesmo? Ou se é a minha mente ali agindo, os meus sentimentos agindo, né? Eu gostaria muito que acontecesse isso e de repente eu vou orar, eu meio que trago uma atmosfera para aquele momento e foi um momento tão gostoso, né? Tão espiritual e Deus falou comigo, eu tenho certeza. Nós só temos certeza quando nós olhamos para a Bíblia. Porque as nossas emoções, o nosso coração estão aqui agindo. Não é porque a gente vai orar de repente, não, eu vou orar, eu sei quem Deus é, eu estou entendendo aqui da Bíblia quem é esse Deus, então eu estou orando de uma maneira com o foco correto e naquele momento veio uma impressão, veio uma ideia, então eu já coloco como se Deus tivesse falado comigo. O crivo para saber se Deus falou ou não, se foi Deus mesmo que falou ou não, é a Bíblia. Então a Bíblia nos apresenta quem é Deus, primeiro ponto, né? Então nós precisamos aprender quem é Deus. Quanto mais nós vamos aprendendo quem é Deus, mais as nossas orações vão sendo guiadas nesse rumo, nesse conhecimento de quem é Deus. Os meus achismos vão saindo de cena, né? E vai entrando ali um entendimento, uma revelação correta de quem é Deus, e aí então eu vou orando segundo esse conhecimento de quem é Deus. E um segundo ponto que a Bíblia traz primeiro, quem é Deus, e o segundo ela nos explica o que Deus diz. Se eu tenho uma impressão que Deus falou comigo, mas aí eu vou à Bíblia e ali está dizendo uma coisa completamente contrária, eu já vou entender alguma coisa, né? Alguma coisa nessa comunicação deu problema. Talvez ali o meu desejo de que aquilo fosse verdade foi tão grande que eu acabei ouvindo mais isso do que realmente Deus falando. E a Bíblia nos ajuda a fazer a limpar essa comunicação, né? Deus, ele jamais vai dizer algo para nós que ele disse o contrário na Bíblia. Jamais. Então, para a gente entender
para a gente não ser enganado, né? Se Deus falou e se foi Ele que falou mesmo, nós precisamos olhar na Bíblia. Nós podemos aprender essa lição, né? Isso não quer dizer que Deus não use os nossos pensamentos, que Deus não nos direcione, que Deus não nos leve a tomar ações sábias. Pelo contrário, Ele faz isso, né? Mas nós só vamos poder ter certeza de que é Ele que está nos falando, de que é Ele que está nos direcionando para fazer tal coisa, que é Ele que está nos dando tal direção para tomar ali, né, a escolha que nós devemos fazer, ou o caminho que nós devemos escolher, trilhar nesse momento. Nós só poderemos ter certeza que é Ele que está nos dando essas direções e essas palavras, se elas estiverem ali em conformidade com o que a Bíblia diz. Então, nós podemos aqui entender que a Bíblia, ela é a base, ela é a fonte para que nós aprendamos e cresçamos na nossa vida de oração. A Bíblia, ela nos apresenta quem é Deus, e quanto mais nós conhecemos de Deus, mais as nossas orações vão se tornando profundas, eficazes, mais as nossas orações vão também amadurecendo e crescendo, junto com o conhecimento que nós vamos adquirindo de Deus. Nós vamos tirando os nossos achismos, nós vamos nos livrando de criar um conceito errado de Deus. E a Bíblia também é a fonte para nós termos esse crivo. Deus falou. Então vamos lá para a Bíblia entender. Foi Deus que falou mesmo. É Deus que está dando essa direção mesmo. Eu gosto muito de um texto lá em Atos, quando os apóstolos, eles estão pregando o Evangelho depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ido para o céu. Aí a igreja começou a pregar o Evangelho, né? E os apóstolos estavam pregando as boas novas. Eles estavam pregando algo extremamente correto, né? Eram as boas novas da salvação. Mas a Bíblia diz que eles chegaram numa determinada região de Bereia e diz que os bereanos ouviram essa pregação. E o que eles fizeram? Eles foram para a Bíblia, eles foram ver se aquilo que eles estavam pregando fazia sentido, era o que a Bíblia realmente dizia. E ali eles são elogiados, né, pelo que eles fizeram, porque é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Na oração, como nós estamos vendo aqui, né, então, eu senti que Deus falou isso para mim, deixo lá ver na Bíblia se é alguma coisa da minha cabeça ou se realmente Deus falou, né? Mas também, não só na oração, a gente ouve uma ministração, mas aquela pessoa, ela é tão ungida, glória a Deus por isso, mas o que ela está pregando? Eu vou lá na Bíblia para verificar se a Bíblia diz que é daquele jeito mesmo, é assim que tem que ser na nossa vida. A gente não precisa colocar em dúvida a pessoa, mas a gente precisa julgar o que ela está dizendo. É isso que a Bíblia diz. Né? A gente não deve simplesmente aceitar tudo que dizem porque estão falando em nome de Deus. Se fala tanta coisa errada, tanta heresia em nome de Deus, né, que a própria Bíblia diz. Você está escutando isso que está sendo ministrado? Que bom, então agora vai lá, olha na Bíblia se realmente isso é verdade ou não. Se não é verdade, eu não aceito para a minha vida, eu não tomo aquilo para a minha vida. Né? E nós podemos entender que a Bíblia é fonte para isso em tudo. Para nós entendermos Deus, para nós entendermos aquilo que Deus fala conosco, Ele nos deixou a palavra dele, Ele nos deixou a Bíblia. Então que a gente cresça um pouquinho mais nesse conhecimento, né? Nesse entendimento. E que a gente olhe para nós. Isso é extremamente importante. A gente olhe para nós e a gente comece a identificar como é que tem sido a minha vida de oração. Será que de repente eu tenho orado, mas eu tenho criado uma imagem de Deus, daquilo que eu quero que seja, daquilo que eu quero que aconteça? Ou será que eu tenho
buscado conhecer a Deus e orar para esse Deus real, para esse Deus verdadeiro. Isso é algo que precisa vir como confronto na nossa vida, como ali um espelho para a gente se ver a nossa prática no dia a dia, ver aquilo que está, né, dentro de nós, o nosso entendimento. Como é que está? Será que eu preciso, de repente, buscar mais conhecer a Deus, parar de achar menos, né, começar a achar menos e ter certeza das coisas de Deus, e também buscar, né, ter essa prática no nosso dia a dia. Eu ouvi algo, eu acredito ser de Deus, então deixa eu ir lá na Bíblia, deixa eu verificar. Na Bíblia está dizendo algo muito diferente, algo que na verdade condena isso que eu estou pensando, então eu vou entender, não foi Deus que disse. Não, na Bíblia está falando algo que realmente colabora para isso que eu estou ouvindo, então eu estou ouvindo de maneira correta. E que a gente seja cada vez mais zelosos em buscar na Bíblia a fonte para tudo, né? Para a nossa oração, para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente recebe e aceita para a nossa vida. Amém. Vamos então orar um pouquinho sobre isso. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu infinito amor em se revelar a nós, em falar conosco. Muito obrigada, Senhor. E Pai, nós pedimos que o Senhor continue ministrando o nosso coração, que o Senhor continue trazendo revelação, que o Senhor continue trazendo entendimento, sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a viver isso que o Senhor está nos ensinando, a crescer no conhecimento do Senhor, a crescer na nossa vida de oração. Senhor, a sermos zelosos, lá como os bereanos foram, Senhor, zelosos em tudo que nós ouvimos, em tudo que nós lemos, que a Bíblia seja a nossa fonte, que a Bíblia seja o nosso guia, Pai, para a gente entender, é o Senhor que está falando mesmo, estão falando em teu nome, é verdade isso que estão falando mesmo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a cada dia a vivermos dessa maneira, Pai, madura, dessa maneira zelosa, dessa maneira consciente, Pai. E assim não seremos enganados. E assim poderemos viver, Pai, de uma maneira intensa, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós vivermos. Pai, nós agradecemos por isso, pedimos, eu quero pedir aqui por todos que estão assistindo, que o Senhor traga, Senhor, a tua presença gloriosa na vida, na casa de cada um. Senhor, traz a tua provisão, traz, Senhor, cura, traz, Senhor, força, vigor, em nome de Jesus. Estamos aqui entrando no último mês do ano. Pai, que ainda nesse mês possamos experimentar coisas preciosas da tua parte. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida. E se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.